Boa tarde a todos, aqui quem fala é Leonardo Spelto, especialista de investimentos aqui da XP. Bom, como vocês podem estar acompanhando, hoje estamos fazendo uma super live com um tema específico que hoje está na boca de todos, que é a questão da previdência privada. Tenho aqui ao meu lado Guilherme Henriquesen, vice-presidente comercial da Icatu, maior seguradora independente do Brasil, hoje com 44 bilhões de ativos sob gestão e mais ou menos 6 milhões e meio de clientes, né, Guilherme? Isso. E, bom, a gente vai abordar um pouco o tema SUSEP, segurança das seguradoras efetivas e quais são os benefícios de se ter uma previdência. Se quiser se apresentar, contar um pouco da sua história, de como você chegou até esse cargo, tenho certeza que todo mundo vai estar muito interessado. Obrigado, Leonardo. Bom, eu sou o Guilherme Henriquesen, como o Leonardo falou. Eu estou na Icatu há 20 anos. Eu entrei pela área de marketing, né? Tinha um sonho de trabalhar na área de marketing da Icatu. E depois da área de marketing teve várias áreas de passagem, um pouco na parte de produtos, um pouco na área de marketing direto, canais de distribuição e por fim na área comercial. Então hoje eu sou responsável aí pela distribuição, relacionamento junto à XP, pela Icatu Seguros, e é uma indústria que é fascinante porque ela só vem crescendo dos 20 anos que eu estou lá. Todo ano teve crescimento incrível na indústria e a gente tem conseguido crescer também a nossa parte da indústria. Pô, legal. E acho que assim, hoje muito se fala disso pela questão da reforma da Previdência. Mas você que está nesse mercado há 20 anos, o que você acompanhou? Como é que foi a Icatu? Da onde ela veio? Perfeito. Quais são os planos que vocês têm para o futuro? Perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta. A Previdência privada, dentro da estratégia da seguradora, ela sempre foi encarado dentro do mercado como um todo com um certo preconceito. O crescimento ainda era bem tímido, né, no começo, a gente lembra disso. Poucas pessoas apostavam. Quando você olha o número, acabou de sair agora recente, tem mais de 14 milhões de pessoas em previdência privada hoje no país, e você tem um estoque aí de quase 900 bilhões de reais, né, que estão investidos em previdência. Então é um negócio que cresceu bastante. E eu acho que nos últimos anos, como você falou, a reforma da Previdência ajudou um pouco as pessoas repensarem o seu futuro, pensarem que o futuro de aposentadoria não está apenas na mão do Estado. Cada um tem que fazer a sua própria escolha e gerir os seus próprios recursos para a aposentadoria. E a gente reparou muito a disseminação do assunto Previdência, vamos dizer assim, dentro da cabeça das pessoas. Da disseminação da cabeça até uma ação, há vamos dizer assim, ainda uma demora para isso acontecer. Mas o fato é que tem crescido 2 dígitos há bastante tempo e não vai parar de crescer, né? Porque, de fato, quem quer fazer um planejamento de longo prazo e quer fazer um complementar à Previdência Social, tem que fazer uma Previdência privada e vamos dizer assim, fazer do seu próprio jeito, para não ficar sujeito a algumas regras que não sejam interessantes. Então a gente tem visto com muito entusiasmo isso. A gente acredita até que o seguro de vida deve vir a reboque disso. Acho que não falei antes, mas a Icatu ela é uma seguradora especializada em vida, previdência e capitalização. É só o ramo de pessoas da SUSEP, né, que é o órgão regulador, né, do mercado de seguros. Então, a gente, como focado no ramo de pessoas, a gente enxerga essa correlação muito forte entre a previdência e a área de seguro de vida. Seguro de vida, quando eu falo, é do individual. Perfeito. Aquele onde a pessoa vai escolher qual é o capital que quer ter para complementar um planejamento sucessório, financeiro, fiscal atrativo. Então, a gente aposta muito que tanto a previdência quanto o seguro de vida individual vai crescer aí bastante nos próximos anos. Pô, que legal. E acho que esse é um tema, até um assunto que você puxou, que é a questão do preconceito hoje sobre a previdência privada. A gente viu que já foi um mercado muito marginalizado no passado, e quem tem preconceito com isso não está errado. O mercado ele mudou muito. A gente saiu de fundos passivos de banco, naquela seguradora que monopolizava a alocação, onde você só podia investir naquele fundo, tinha um moderado, conservador, agressivo, e no final nenhum deles era condizente com a realidade de mercado, e tanto a Icatu quanto o XP e essa plataforma aberta trouxe diversos benefícios. Acho que é até legal falar um pouco sobre o tema, antes de entrar nessa questão do SUSEP e regulação, sobre o benefício da previdência em si, né? Por que alguém faz uma previdência? Por que pensar em um fundo multimercado, previdenciário a longo prazo? Perfeito. Eu acho que você tocou bem num ponto que a arquitetura aberta, né? A gente sempre acreditou nisso, já praticamos isso há mais de 10 anos, há 15 anos, né? Que a gente, apesar de ter uma asset própria, a gente sempre fazia os planos pensando em distribuir também por outras assets que quisessem entrar no mercado de previdência. E o que eu acho que aconteceu na indústria foi uma coisa muito bacana, porque foi uma junção entre uma propaganda
sobre a reforma da Previdência, que acabou impactando numa preocupação do brasileiro na Previdência privada, e casou com, obviamente, a procura maior, e casou com a pulverização, essa questão da saída dos recursos bancários para os não bancarizados, vamos dizer, as plataformas de investimento cresceram, a XP é o maior exemplo disso, e as gestoras apostando também nesse mercado de previdência, porque também, durante algum tempo, a gente tinha já a plataforma aberta, mas não tinha muitos gestores interessados em entrar. Né? E para gestoras independentes é um negócio fantástico, porque você pulveriza a sua captação, uma série de uma quantidade grande de CPFs, né? Você não está limitado ou fica muito concentrado em alguns. A gente, por exemplo, tem uma distribuição grande também para corretores de seguro, então está bastante pulverizado, ticket médio e baixo, o que para o gestor é interessante. E o risco, né, dilui, né? E a gente viu que quanto mais gestoras começaram a se atrair por esse mercado de previdência, outras vieram. Então hoje a gente tem, das grandes, eu diria praticamente todas, né, se não tem, estão pensando em ter uma estratégia em previdência. E falando do preconceito, e aí como que essas gestoras estão ajudando a gente também nisso, porque como você falou, né, quando você tem fundos onde rende 80% do CDI, 75% do CDI, que alguns fundos de previdência antigos rendiam isso, além da questão de carregamento, etc. e tal, gerou na cabeça das pessoas que era um investimento ruim. E de fato, se você pensar, tinham outras opções muito mais vantajosas. Mas como o mercado evoluiu bastante, né, nos últimos 15, 20 anos, você tem uma diversa quantidade de seguradoras, as independentes puxaram um pouco isso, e aí puxando um pouco a sardinha da Icatu, a gente foi um agente muito ativo nessa questão de mudança de comportamento da indústria. A gente começou a mostrar que, além da arquitetura aberta, você poderia sim ter performance, não cobrança de performance, mas rentabilidade parecida com o fundo tradicional em previdência, com um agravante muito importante, com um ganho fiscal enorme. Perfeito. Então, fazendo o que você pediu aqui, um comparativo entre o fundo de investimento tradicional e a previdência privada, eu diria que para quem é assalariado, CLT, né, que você pode usar até 12% para bater do imposto de renda, tem que fazer, né? Não precisa nem pensar, porque eu acho que é uma questão de diferimento fiscal. Né? Você abate da sua base tributável 12% na entrada, né? E você só paga o imposto na hora do resgate. Então não tem o come-cotas, que o fundo de investimento tradicional tem. E o governo lançou, né, há uns anos atrás, um incentivo fiscal também na tabela de resgate. Então você pode escolher, por exemplo, uma tabela regressiva de resgate, que ela chega em 10 anos a alíquota de 10%, que é bem menor do que os 15%, que é o máximo, né, que é onde chega o máximo da tabela do fundo de investimento tradicional. Então tem um ganho fiscal, rentabilidade parecida, não tem come-cotas e um excelente instrumento de sucessão patrimonial. Perfeito. Quer dizer, não entra em inventário, que é um negócio fantástico, né? Então não entra ali naquela discussão, no caso da morte, de transmissão, né, de bens, ao contrário do fundo de investimento tradicional. E você tem uma questão de rapidez, liquidez muito rápida. Né? Então, assim, a seguradora, nós pagamos, vamos dizer, a liquidação disso, o prazo legal são 30 dias, a gente costuma pagar em 10, 12 dias. Então, a família consegue contar com aquele recurso em um prazo de 10, 15 dias, líquido na mão, né, para poder, né, fazer a recomposição, né, do seu planejamento familiar. Então, é um negócio que tem uma série de vantagens que precisam ser mais divulgadas. Eu acho que muita gente encontra comigo na rua, alguns amigos, falam: poxa, não sabia que a Previdência era tão bom, né? Tinham tantas vantagens. Então, acho que isso, cada vez mais o brasileiro está aprendendo. Acho que vocês da XP estão fazendo um trabalho fantástico de divulgação disso para o mercado. Acho que essa live hoje é mais uma demonstração que vocês estão lutando junto conosco aí pela essa indústria de Previdência, né? Acho que o que a XP se preocupa, e a Icatu também, é realmente a educação financeira, né? Como colocar ativos bons dentro do perfil de cada um. E acho que um ponto que você levantou, que até gostaria de entrar um pouco mais de detalhe, é essa questão do PGBL, pessoal. Esse é um assunto que, como ele disse, para quem é CLT, para quem declara imposto de renda todos os anos, faz total sentido. Você está tirando 12% da sua base de cálculo tributário, onde você provavelmente pagaria 27,5% de imposto em cima disso, para você atrasar esse imposto, se tudo der certo, por 10 anos. Então você vai pagar 10%, sobretudo, e esse dinheiro renda no tempo.
Então, quer dizer, é um benefício muito grande. Acho que hoje todos têm que olhar para um PGBL e para um VGBL dentro da carteira para ter diferimento e ao mesmo tempo pensar em sucessão patrimonial, e coisa que muitas famílias fazem, até ter previdência para acessar o próprio inventário, que não é barato. Perfeito. Então você Custos precisa advocatícios. Perfeito. Precisa dessa liquidez naquele primeiro momento para conseguir acessar o patrimônio futuro. Então acho que o que a gente tirou de conclusão aqui é que quem não tem previdência tem que começar a fazer. Quem já tem que olhar com cuidado, porque esses fundos 75, 80 do CDI ainda existem e tem uma grande participação hoje dentro do mercado. E acompanhando isso, portabilidade é muito fácil, você tem essa possibilidade de mudança em todos os momentos, então não tem por que ficar para trás. Acho que isso é algo que tem que estar na mente de todos, não só porque se fala em reforma da Previdência, mas também para preocupar com o futuro de todos vocês e a sucessão, isso para seus familiares. É isso aí. Acho que é até legal a gente falar um pouco também, Guilherme, porque a gente está falando, mas esse fundo 75, 80 do CDI, mas ele está no banco que eu conheço, eu já sou cliente há 20 anos, como é que a SUSEP efetivamente atua dentro da seguradora, quais são os benefícios, a segurança que vocês cotistas têm em ter uma previdência? É importante dizer, né? Todo plano de previdência ele tem que estar atrelado a uma seguradora. Independente do banco que você tem conta, esse banco tem uma seguradora, provavelmente dentro do próprio grupo, que gerencia, vamos dizer, aprova com a SUSEP, que é o órgão regulador do mercado de seguros e previdência. Então ela não só regulamenta, como controla, né, e fiscaliza o mercado. Então você transferindo, como o Leonardo falou aqui, né, a portabilidade hoje é muito simples. Acho que poucas pessoas sabem, mas você consegue liquidar, né, fazer a saída de um recurso de uma seguradora para outra sem precisar de liquidação financeira de fato. Então você nem precisa pagar o imposto na hora. Então você pode ter uma opção, por exemplo, fora do teu contexto bancário, por exemplo, vindo para a XP, e a gente oferece, né, como parceira da XP aqui dentro, várias opções de fundo, onde você pode transferir o recurso de um lado para o outro, sem precisar pagar imposto, mantém a sua, vamos dizer assim, seu histórico tributário, né, para poder ter o seu diferimento fiscal lá na frente, com uma forma muito simples, né, em pouco mais de 5, 10 dias, às vezes, dependendo do fundo, você transfere de uma instituição para outra. E é importante saber que, indo para uma seguradora, por exemplo, como Icatu, você tem todo o respaldo legal, né? A Icatu está, obviamente, autorizado a operar via SUSEP, com os planos aprovados, né? Isso é importante. A SUSEP regulamenta, inclusive, normatiza o que precisa ser feito, né? Que fundos, que planos podem, e todo plano de previdência investe em fundos de investimento atrelado àquele plano. Então o plano está aprovado, a regra também dos investimentos também tem que estar aprovada. As regras hoje são um pouco diferentes do mercado de investimento tradicional, o que não quer dizer que vai render menos. Até estava conversando isso com você mais cedo, né, que alguns fundos de previdência estão rendendo mais em previdência, quase com um espelho no fundo de investimento tradicional, pela questão de limitação de regra que a SUSEP impõe para proteger o próprio cliente. Então, algumas vezes a questão de alavancagem, umas questões não são permitidas no Previdência. Mas em alguns cenários econômicos, como a gente está vivendo hoje, alguns planos podem render, né, alguns fundos podem render melhor até do que o fundo de investimento tradicional. Então, acho que pode ficar tranquilo, né, que o fundo, a seguradora, tendo o plano aprovado e fiscalizado pela SUSEP, a seguradora ela é bastante, vamos dizer assim, controlada para saber se tem o capital mínimo para operar, né, como é que está a regra de solvência da seguradora. Não é muito frequente, inclusive a SUSEP, ter pessoas dentro da própria seguradora fazendo auditorias, olhando sistemas, testando se está tudo conforme as regras. E isso é a segurança para você, né? Para o cliente mesmo saber que está saindo de uma instituição que está há bastante tempo para uma outra, mas que tem uma segurança institucional muito grande. Acho que assim, isso é algo extremamente importante. Acho que um tema que a gente bate muito quando fala de previdência é essa questão de segurança, né, da solvência, qual é o tamanho da seguradora, como é que elas portam. E é extremamente importante que todos vocês saibam que existe uma fiscalização não só por parte da seguradora em relação à reserva de capital, mas que a SUSEP também controla isso no detalhe. E essa fiscalização, Guilherme, como é que eles fazem isso? Tem uma certa periodicidade? Um cenário aqui hipotético, a seguradora ela tá mal, a SUSEP ela avisa, como é que ela atua dentro desse mercado? Isso é bastante... primeiro que a SUSEP ela pode fazer a fiscalização a qualquer tempo, né? Não precisa ter alguma sinalização de problema ou nenhuma questão
de observação de algo ruim para poder intervir, né? Então, ela pode fiscalizar e ela faz isso com frequência. Inclusive, algumas seguradoras grandes, a gente hoje já passou por um tamanho, né, com quase 40 bi aí sobre gestão e previdência, e com mais a parte de vida, que a gente é bastante relevante, a SUSEP já tem praticamente pessoas fixas dentro da seguradora, olhando como é que estão as informações. A gente é obrigado a mandar, né, os relatórios oficiais, né, todo mês para a SUSEP, para ter lá, e é público, você pode consultar isso na própria SUSEP, tem as informações que ela publica das seguradoras como um todo. Algumas informações, obviamente, não todas, né, mas o detalhamento de faturamento, que a gente vê os rankings da SUSEP, né, de faturamento e crescimento e tudo mais, você consegue acompanhar. Mas mais do que isso, ela está o time dela, dentro do nosso time, controlando, fazendo contatos periódicos com essa fiscalização e aprovando qualquer plano novo, qualquer regra nova. Né, existem a questão das informações que são divulgadas para as seguradoras se adequarem àquelas regras. Depois dessa adequação, tem a verificação se aquela seguradora fez ou não aquilo que foi acordado. Então, é um negócio bastante azeitado, hoje funciona super bem. E você comentou da questão da segurança, da intervenção. Se uma seguradora não for bem, né, a SUSEP ela tem esse poder, sim, que você colocou, de intervir na administração da seguradora, né, muitas vezes. Para quê? Para proteger a questão do cliente, né, que é soberano, não entra no patrimônio da seguradora, por exemplo, em caso de falência. Então, a questão dos recursos do cliente estão preservados, né, e algumas vezes o que pode acontecer é buscar uma outra seguradora que está com uma saúde financeira melhor para absorver a administração daquela outra. Isso pode acontecer. A SUSEP tem inclusive essa forma de atuar mais severa. Uhum. Você não vê muito acontecendo isso, porque até como tem muita fiscalização, não chega lá. Você tem hoje seguradoras, tem bastante seguradora operando no mercado, né, nosso mercado de vida e previdência, mas todas elas com capital mínimo requerido, com as regras de solvência, tudo acompanhado muito de perto. Então, vamos dizer que é impossível ter alguma seguradora com isso, mas é muito difícil. Acho que a conclusão que a gente chega então é que a gente tem aqui um produto melhor, mais rentável, com especialistas no assunto e o mesmo grau de segurança do que você tem no plano de previdência tradicional dos 70%, 75% de CDI. Perfeito. Então por que não mudar? A gente está num ambiente de mudança, onde a taxa de juros está cada vez mais baixa, muitos assuntos hoje em pauta sobre desenvolvimento de economia, e agora que a renda disponível tende a aumentar no Brasil, que o pleno emprego tende a chegar, vocês aí que têm esse recurso, declaram imposto de renda, pensa numa previdência privada. Se você já tem, vamos pensar em melhorar isso. O efeito dos juros compostos não é nem muito claro para as pessoas, né? O que muda 1% ao ano durante 20 anos. Se vocês fizerem a conta na ponta lá, é quase uma previdência nova que você tem ali para passar de sucessão, para usar esse patrimônio na aposentadoria. Então acho que é algo que a gente quer desmistificar cada vez mais. Acho que é até legal a gente falar um pouco sobre as mudanças de regulamentação da SUSEP, né? Que até 2016, se eu não me engano, os fundos de previdência só podiam investir 49% em renda variável, e agora isso tem mudado, não sei se por conta da população, por conta de uma pressão das empresas. O que você acha sobre esse movimento? Eu acho que cada vez mais a tendência é que a regulamentação do mercado de previdência se aproxime ao mercado de investimento. É isso que, na verdade, a gente vem discutindo, inclusive, com a SUSEP, porque, de fato, uma forma do cliente investir o dinheiro. Então, se as regras valem para o fundo de investimento tradicional, por que não valer para a Previdência? Então, essa discussão é uma discussão que está aberta sempre via FENAPREVI, né, que é a Federação das Empresas de Vida e Previdência, né, que fazem esse papel aí de interlocução da indústria de previdência. E as regras realmente elas têm sido bastante flexibilizadas nos últimos anos. Então, como você falou, né, tinha uma limitação de 49% em ações, hoje você já vê fundos com 70%, outros até com alguns investimentos no exterior que você pode fazer via Brasil ainda, né, não necessariamente lá fora, mas com as regras sendo flexibilizadas a todo tempo, você tem mais opções de investimento. Então acho que essa tendência é uma tendência irreversível. Muito provavelmente você tem já a cobrança de performance, né, fundos com performance em previdência. Então essa regra do fundo de investimento tradicional, investidor qualificado, então essa regra ela vai se aproximar, na nossa visão, muito à questão da parte de investimento tradicional, e que com a grande vantagem que, como é longo prazo, como é para aposentadoria, você tem aquela série de benefícios fiscais que a gente já falou. Então
provavelmente vai ser muito parecido em termos de investimento com investimento, só que com vantagem de diferimento fiscal, com ganho fiscal, que aí fica realmente desbalanceado. A Previdência pode se tornar aí certamente um dos mais importantes na indústria de investimentos. Pô, com certeza. Eu acho que até um link legal sobre essa questão do 1% ao mês, a juros compostos, tinha que levar em consideração também o Come Cotas, que é o adiantamento de imposto por parte da Receita de 6 em 6 meses em ativos de renda fixa, fundos, né, em principal, e multimercado. Enquanto na Previdência você não tem isso. Então quer dizer, você vai postergando aquele imposto até você chegar no 10% de IR, você economizou muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E isso, no final da conta, faz total diferença. Acho que até em linha com tudo isso que a gente vê, reforma da Previdência, essas mudanças estruturais, qual é o futuro que você enxerga para esse mercado? Acho que o futuro é de crescimento. Hoje é uma indústria que é um pouco menor do que R$1 tri, na verdade uns 900 bilhões de reais, mas tem muito para crescer, né? Quando você olha que são 13 milhões de pessoas dentro do universo de Previdência e você vê, vamos dizer que tenha 60, 70 milhões de pessoas possíveis para fazer economicamente estável, né? Que tenha dentro do mercado de trabalho, você tem aí um caminho enorme, né, para crescer. Então você tem, sei lá, 15%, um pouco até menos do que isso, de pessoas fazendo o plano de Previdência. Então, com essas regras, agora a reforma da Previdência já com algumas regras já definidas, e tem uma questão de planejamento, né, que o governo quer fazer para mudar as regras, cada vez mais vai ser interessante, vai ser importante o cliente entender o que ele pode fazer para complementar, né? Quando eu falo que o mercado de seguro de vida pode pegar uma carona na Previdência, porque se você olhar a Previdência Social sozinha, não é um benefício só de acumulação, ele é um benefício também que tem ali renda por invalidez, perfeito, tem pensão por morte. Então é um benefício, o INSS, muito bom. Ele é um benefício que dá além da acumulação, dá proteção para o participante. A questão é o equilíbrio econômico e financeiro, está sendo discutido há bastante tempo. Então, quando você for buscar uma complementação da sua previdência social, nada mais natural de você complementar não só também a acumulação, quanto a parte de proteção de pecúlio, né, que é morte ou invalidez ou pensão para aquele risco. Então, a gente imagina que a indústria ainda vai se reinventar demais com essa questão. Estamos falando só do previdência individual, mas se você for falar do previdência empresarial, que também tem crescido bastante no país, as empresas têm buscado o plano de previdência como forma de retenção de talentos, como forma de dar um benefício que é fantástico para o participante. Então, o benefício da previdência privada nas empresas para funcionários também é um outro mercado que vai crescer. Então, você tem o individual, você tem o pessoa jurídica, empresa, o mercado empresarial que também vem crescendo, pequenas e médias empresas, também startups, começam a pensar em previdência como benefício adicional para reter pessoas para não ficarem mudando de empresa para empresa. Então, a gente vê esse movimento acontecendo de uma maneira muito bacana. E você tem uma indústria de investimentos no Brasil já mais madura hoje em dia. Acho que essa junção de oferta ampla de produto com o taxa de juro baixa, que é o que a gente enfrenta hoje no país, certamente gera oportunidade. Porque antigamente um cliente que estava num fundo que rendia 80% do CDI, mas a taxa de juros era 14% ao ano, você tinha aí uma condição de, tá bom, está rendendo pouco, mas já era 10%. Hoje, a taxa de juros bastante espremida, qualquer 1%, como você falou, já é bastante coisa. Com certeza. Então, é importante ficar atento, sim, à questão de rentabilidade do plano, condições que o plano de previdência entregam para você, mas principalmente que você tenha alternativas hoje, né? Se você for um perfil mais conservador, você tem lá um fundo de renda fixa, você tem hoje crédito privado, você tem multimercado, você tem bolsa, você tem uma série de opções para você escolher e não necessariamente ficar numa cesta só. Quer dizer, dentro da própria alocação, colocar um pouco em renda fixa, um pouco em multimercado, um pouco na parte de bolsa. Então, essa flexibilidade que o brasileiro já se acostumou em fazer investimentos tradicional, certamente vai se migrar também para a Previdência. Já está acontecendo, mas cada vez mais vai crescer. Então, a gente acredita que o futuro do crescimento aí é bastante grande.
Com certeza, um mercado de muito potencial. Acho que até um link legal, pessoal. A gente falou aqui sobre diversificação e sobre portabilidades. Ponto número 1, né? Até como o Guilherme bem disse, você consegue ter dentro, imagina, você tem R$100 mil em previdência privada. Eu estou no fundo conservador, 75 de CDI. Eu quero mudar, mas eu não quero jogar tudo em ações. Diversifica, pega esse recurso, quebra em 3, 4 fundos diferentes, monta uma carteira ideal de acordo com o seu perfil, expectativa. E não só isso, né? Acho que hoje muito se fala em bolsa, potencial de bolsa crescendo, o Brasil com juros baixos, emprego aumentando. E no final das contas, se você faz isso via um fundo de ação, você vai resgatar, dê mais 30, dinheiro volta para sua conta, pagou o imposto, volta do zero. Na Previdência não, você joga no fundo de ações, pede uma portabilidade, carrega esse imposto de renda com você, e como você tende a ganhar bem, né, com o cenário que a gente prevê à frente, vai economizar muito imposto de renda. Então acho até que é um tema que tem que se abordar mais no dia a dia, a gente tem que falar mais de previdência, de seguro de vida, como você também disse, porque é uma arma que a gente tem tanto contra a tributação, quanto sobre impostos sucessórios e também para a sucessão patrimonial. E acho que uma pergunta que me fica é, sendo uma seguradora independente, qual é a principal vantagem competitiva que você tem sobre as seguradoras mais engessadas e monopolistas? Tá. Eu acho que a nossa grande chave do sucesso sendo independente é exatamente por ser independente estar ligado a uma série de canais diferentes. Então a gente consegue pegar, por exemplo, o mercado empresarial é um mercado que a gente distribui bastante via corretores de seguro, via parceiros como a XP, que é a plataforma de investimento, via alguns bancos, inclusive, que não tem seguradora própria, que usam a Icatu como uma plataforma de seguros. Então, a nossa grande vantagem é estar em vários mercados com o mesmo produto. Então, a gente não está só no mercado bancário. Perfeito. Né? Então, a seguradora, vou dar um exemplo, a gente lançou um plano de previdência com a loja Marisa, que é uma empresa de varejo, né? Vende roupa. Né? Então é um segmento novo que a gente está explorando para poder pensar. Então a gente tem desde um family office, que é cliente Icatu, que distribui para os seus clientes, um private bank, mercado bancário tradicional, plataformas de investimento, corretores de seguro. Então a gente é multicanal e consegue pegar um pouco da percepção do canal para melhorar serviços e produtos para o participante. Então acho que essa talvez seja a nossa grande vantagem competitiva com relação a quem está só focado ali no mercado bancário. Perfeito. E acho que também é o fato da isenção de opinião, né? Você não é obrigado a distribuir o fundo Icatu, como você bem disse, vocês têm uma asset própria, distribuem fundos e recomendam os fundos que são bons e fazem sentido para os clientes. Diferente das instituições mais engessadas, que você vê sempre o nome da seguradora dentro do fundo e aquilo que você tem. É a própria. Então você não consegue fugir a menos que você saia daquela instituição. E até nesse seu feeling de mercado, de falar com diversos players, qual é a visão do mercado hoje sobre o que você ouve, né, dos family offices, dos private bankers, sobre a previdência, sobre esses marcos regulatórios que vem mudando? O pessoal está muito empolgado com essa questão de previdência, né? Muito a evolução que essa indústria de previdência, a sofisticação também, né? Então você consegue hoje fazer um planejamento sucessório com previdência de uma forma muito tranquila, transparente, sem precisar de muita burocracia. Então o mercado de alta renda, né? Especificamente os family offices e private banks, eles têm enxergado assim como um veículo importante. Então não só a questão de investimento, como se vai render muito ou pouco, mas a questão de flexibilidade para construir um plano de sucessão patrimonial eficiente. Quer dizer, se tem uma questão fiscal, né, se a liquidez ela é rápida, né, é simples liquidação, né, e ele é um instrumento, por exemplo, o participante pode escolher receber renda, né, ele acumula o recurso dele e ele quer pagar renda, no caso de morte dele, para o filho dele mais novo, ele paga renda mensal. Ele tem um filho mais velho que ele paga de uma vez só. Ele escolhe fazer isso. Ele tem como fazer uma regra de pagamento de renda da forma que ele quiser. Eu posso escolher por 10 anos, vitalícia. Posso pagar para um filho meu de uma forma, para o outro filho de outra. Então a flexibilidade é uma questão que tem sido muito divulgada, muito conhecida. Quanto mais você conhece de previdência, né, quando esses canais conhecem, mais eles gostam. Porque em termos de rentabilidade, hoje está muito pareto, né, muito parecido com a indústria de investimento tradicional, tem o ganho fiscal e tem uma flexibilidade maior para fazer uma sucessão patrimonial. Então, por isso que eu acho que esse segmento não é só no mercado de investimentos, como um todo, né, no seu planejamento, seja pessoal, seja com a ajuda de terceiros,
a Previdência vai estar na pauta dessa conversa financeira, não tenha dúvida, né? Com certeza. Afinal, só aqui a gente já falou de cessão patrimonial, rentabilidade, diferimento fiscal, tudo dentro de um único assunto e ainda assim com possibilidade de englobar dentro disso um seguro para se proteger em relação ao falecimento, qualquer coisa do tipo. Então, quer dizer, um produto com diversos benefícios e um mercado que muda de acordo com o sentimento dos clientes, dos players e se adapta a isso e que não para de crescer. Então, quer dizer, acho que novamente vou reforçar mais uma vez, tem que estar de olho nisso todas as vezes. E acho que se você pudesse dar uma dica hoje para todo mundo que não tem previdência, não conhece muito bem o tema, o que você falaria? Voltando assim no tempo, 20 anos atrás, uma dica que você daria para você mesmo? Eu acho que tem que estudar, tem que conhecer. Quando você conhece as vantagens do plano de previdência, e aí já falamos delas aqui durante essa parte, você vê que certamente é um produto que você precisa ter no seu portfólio. É incontestável. Quem tem carteira assinada, está no mercado de CLT, a gente já falou do PGBL, dos 12%. Mas quem, por exemplo, declara para um sistema simples, que tem recursos, está na economia informal, não está no CLT, também você tem um VGBL, que é fantástico, que você consegue fazer o plano de previdência também com algum diferimento fiscal, com algumas regras diferentes do PGBL, mas acho que a dica principal é conhecer, se aprofundar sobre o tema. Hoje você tem fonte, a própria SUSEP, FENAPREV, XP, que está sempre falando. Dentro do site da Icatu, convido vocês para visitarem também, icatu.com.br. Você tem lá uma parte só de previdência e fala também do que é o produto, quais são as vantagens, simulações. Eu diria que vocês precisam simular as suas necessidades, e ver o quanto é simples esse planejamento. Eu acho que, ao contrário do que no passado parecia, do preconceito de que era uma coisa antiga, retrógrada, fixa, que não tinha flexibilidade, você vai ver que a Previdência ela é muito flexível. Então eu faria um aprofundamento do tema para ver as vantagens, faria uma simulação ou várias simulações, quer dizer, se eu botar aqui quanto tempo eu quero, pode complementar com renda ou sacar o dinheiro de uma vez só, você pode sacar de um pouquinho em pouquinho depois de um prazo. Então você tem bastante forma de atender a sua própria necessidade. E claramente, se você já tiver o plano de previdência, aí eu convido para olhar o mercado. Olha o mercado e vê se tem alguma coisa vantajosa em outra instituição que possa migrar os seus recursos, porque, como o Leonardo falou, 1% hoje num universo de 20, 30 anos, mais o diferimento fiscal e tudo mais, mas a questão rentabilidade por rentabilidade, aí você vai ganhar muito mais para ter uma tranquilidade no futuro. Então essa é a minha recomendação. E uma outra, eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida do quarto, vai ser uma quarta, que agora é uma menina. Que legal. E acho que é uma outra coisa, nascer um filho, gente, primeira coisa, coloca num plano de previdência, em nome dele, do filho, uma mensalidade. Então hoje o pagamento mensal ele pode ser muito acessível. Então faz um planejamento de longo prazo, quer dizer, se começar rápido no nascimento, quando a criança completa 18 anos, o recurso vai estar acumulado lá para ajudar na educação, para ajudar na compra eventualmente de um carro, um apartamento, enfim, um planejamento de viagem. Então é um negócio que, lembrando um pouco da caderneta de poupança antiga, que era quando nascia um filho todo mundo fazia, o plano de previdência, na minha visão, tinha que ter a mesma conotação, que é um plano de longo prazo. Quanto mais tempo de investimento, melhor os benefícios do produto. Então, para quem está nascendo agora, não tem investimento melhor. Com 1, 2, 3 anos de idade, você já faz um planejamento aí de 40, 50, 60 anos de investimento. E aí, obviamente, o bolo lá na frente vai ser a beleza do juros sobre juros que você comentou. E acho que esse é outro assunto que muito se discute hoje, que é a previdência para menor de idade. E uma dúvida que fica muito nos clientes é, eu sou obrigado a aportar mensalmente na Previdência? Qual é o valor mínimo que eu consigo colocar? E acho que, pessoal, isso é cada vez mais claro, Acho que, se não me engano, até no site da Icatu você consegue fazer essa simulação, no site da XP também. Simula lá R$200 por mês, durante 18 anos, você vai ver quanto dinheiro seu filho vai ter na maioridade, É impressionante. E exatamente o que o Leonardo falou, você não está obrigado a fazer, mas eu me apertei durante algum período, estou desempregado, ou eu tenho outros planejamentos a fazer. Você não precisa contribuir todos os meses, você não perde o direito já de acumulação. Então, é muito flexível até nisso. Então, você escolhe o valor,
olha, eu faço 200, mas daqui a pouco fui promovido, ganhei um bônus, quero fazer um aporte, fui promovido, quero aumentar de 200 para 500, pô, agora me apertei, desce de 500 para 200 de novo. Então, a flexibilidade da economia, na verdade, é um plano seu, né? Você tem toda a questão financeira para você fazer do jeito que você quer. Então, acho que é o seu futuro em suas mãos. A gente costuma falar assim, né, da Previdência, porque é uma forma de você controlar aquilo que você precisa naquele momento, né? Então, é fantástico. Realmente tem que simular para ver. Perfeito. E acho que uma dúvida que vai surgir em relação ao tema é, pô, e meu filho fez 18 anos, o que acontece com aquela previdência? Ela é transferida para ele, é um resgate, como é que funciona? Você hoje já faz o nome do filho, você pode fazer o nome do filho, ou você pode fazer o seu nome com o benefício do seu filho. Hoje todas as crianças, aí tem uma legislação nova, aí tem que ter CPF a partir de muito cedo, então você já pode fazer o nome do seu filho tranquilamente. E esse plano de previdência, ele pode resgatar de um pouco, ele pode pegar esse fundo e passar a contribuir, né? E fazer uma poupança futura para a aposentadoria dele. Então, tem várias formas que o cliente pode sugerir. Ele pode, por exemplo, fazer um plano de previdência para o filho dele. Quando chegar aos 18 anos, todo o estoque aqui, eu vou construir uma renda vitalícia para o meu filho para dar uma mesada para ele mensal. Essa pode ser uma forma. Por exemplo, com objetivo específico. Eu quero fazer um pagamento de renda quando meu filho completar 18 anos, de 10 anos. Para quê? Para pagar faculdade e pós-graduação. Então eu vou ter, por exemplo, eu acho que eu vou custar, sei lá, 5 mil reais por mês. Então eu faço um planejamento de 3, 5 mil reais por mês. Quanto é que eu preciso ter de estoque acumulado até então para fazer essa mesada, pagar a educação do meu filho? Eu quero que meu filho estude, faça um intercâmbio fora. Então, se planeja para isso. Então, eu acho que é muito flexível, cada um vai ter uma necessidade, por isso que eu acho que vale a pena conversar, né, com o seu assessor de investimento, ver qual é a necessidade de cada um, mas tem a criança, né, quando chega à maioridade, tem uma série de opções que podem ser feitas, inclusive o próprio pai ajudando nesse planejamento. Pô, que legal. E acho que assim, novamente, né, pessoal, vamos reforçar de novo o quanto esse tema é importante na vida de todos. A gente viu a reforma da Previdência acontecer agora, a gente sabe que não dá mais para contar, né, com a Previdência Social, e cada um agora tem a liberdade de escolher aonde você vai alocar aquele recurso, de buscar uma rentabilidade de acordo com o seu perfil. Se encontrou em um momento um pouco mais obscuro no meio do caminho, você pode mudar de novo em relação a isso. E acho que um ponto muito importante também, que hoje pouco se fala, e pelo que eu vejo em relação a essas instituições mais engessadas, não há nenhuma assessoria em relação a isso, é um trabalho que a gente faz aqui em relação à tributação. Será que faz mais sentido para você o progressivo, o regressivo? Eu consigo mudar do progressivo para o regressivo se ainda dá tempo? Porque às vezes você tem um PGBL progressivo, você vai pagar 27,5% de imposto, você vai pagar 10%, você economizou 17,5% de tudo que você tem. Né? Então, tanto a XP quanto a Ecatu nesse âmbito somos profissionais, estamos aqui para ajudá-los em relação a isso, e acho que a lição que nos fica é: a previdência é o futuro, e é assim que a gente tem que trabalhar o patrimônio previdenciário. Né? Perfeito. Então é importante lembrar isso, quer dizer, algumas vezes a tabela regressiva vai ser fundamental, vai fazer toda a diferença para aquele investimento que é a longo prazo. Se o investimento for de curto prazo e eu precisar usar o recurso, a progressiva vai ser melhor do que a regressiva. Então é muito em função daquela necessidade do cliente. Por isso que é importante, além de conversar, entender quais são as regras. E com as regras, encaixar o seu caso dentro da regra. O que eu preciso para mim, qual é o meu universo de necessidades, e daí certamente vai ter uma opção que vai encaixar como uma luva para você. O que a gente sempre fala, é algo que eu sempre coloco no discurso, quem me assiste aqui nas lives: não existe o melhor investimento, aquele que vai te fazer ganhar mais. Existe aquele que foi desenhado para você de acordo com o seu perfil, expectativa, prazo. Perfeito. E quanto disposto você está a ter de risco dentro daquela carteira. Né? Então, acho que não só na Previdência essa questão, mas também questão da tributação, de beneficiários que você pode colocar, de uma estratégia de blindagem patrimonial para um acesso indesejado àquele patrimônio em um futuro, no caso sucessão. Então, é um produto com diversos benefícios que quem ainda não tem está atrasado e tem que começar a buscar isso. E lembrando, né, pessoal, vou voltar novamente no 70% de CDI e 80%. Se você tem 70% de CDI a 14 com uma inflação de 10 é uma coisa. Se você tem 70% de CDI com uma Selic a 4,5 e uma inflação que fechou o ano em 4,2, você perdeu dinheiro, se for considerar o seu poder de compra. Então tem que olhar, dá para mudar. E assim, muita gente trata a Previdência como dieta, né? Pô, eu vou começar no mês que vem, amanhã eu vou deixar mais para frente, vai postergando. Agora é hora de começar. Juros compostos, quanto mais demorar, mais dinheiro você perdeu no tempo, né? Perfeitamente, acho que esse é o pensamento.
eu acho que a gente costuma, dentro de casa, fazer essas discussões de qual... Muita gente fala, né? O mais importante é escolher qual o veículo, né? Qual é o fundo, né? Eu vou investir no renda fixa variável. A discussão dentro de casa é mais importante até do que a alocação do fundo, você escolher se eu vou ganhar mais ou menos com multimercado ou com, por exemplo, um crédito privado, é começar logo. Então, a decisão de começar, ela é mais importante do que depois você vai adequar o investimento. Você pode estar hoje em multimercado, querer ir para crédito privado, é de acordo com o mercado. Agora, a decisão de começar, é isso que você falou, que eu acho que é muito importante. Quanto antes começar, antes você consegue ter os benefícios. Então, a situação, vamos dizer assim, a questão mais importante é começar logo. E depois você pensa e muda isso frequentemente, não tem limitação de mudança para escolher um fundo melhor para aquele momento da economia. Então, acho que para finalizar, pessoal, deixo a todos aí uma provocação. Quem não tem e quer entender mais sobre o tema, entra no site da Ecatu, no site da XP, dá uma olhada no simulador, que você vai ver a diferença, o quanto que aquilo vai te render no tempo, o quanto antes você começar. Guilherme, a gente está finalizando agora aqui, agradeço muito sua atenção, participação. Você quer deixar algum recado para finalizar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a XP está fazendo um papel aí muito importante de democratização do tema, né, falando abertamente uma linguagem muito simples sobre investimento e agora especialmente sobre previdência. E contar com a Ecatu. Ecatu é parceiro da XP há bastante tempo. A gente tem hoje investido bastante em serviços junto com a XP para oferecer para vocês o melhor serviço que a gente pode oferecer, os melhores produtos, né? A gente tem hoje ouvido bastante os assessores e a parte de produtos da XP para ver que gestores que a gente coloca na grade, quais são as necessidades aí para a gente ter uma grade completa para você. Então tenha certeza de que trazendo seu plano para a Ecatu aqui dentro da XP, você está dentro de uma seguradora que é muito estável, que está sempre regulamentada e que hoje é a maior seguradora independente no mercado de previdência, não ligada a banco, e você vai estar bem assistido, né? Eu acho que juntando produto bom, serviço bom e assessoria boa, eu acho que você está no caminho certo e tem que começar logo. Acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar comece logo, colocando o que você pode hoje e depois, com o tempo, você vai fazendo um planejamento aí mais adequado, um ajuste fino aí dos fundos que você for escolher. Legal, o recado está dado por alguém que faz isso já há 20 anos, então reforço a recomendação. E agradeço a atenção de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com você, Guilherme. E a Assessoria Live continua, tá, pessoal? Estamos aqui até às 8 da noite falando sobre esse tema que hoje é muito importante e vai ser mais ainda no futuro. Um abraço a todos, uma boa tarde, muito obrigado, Guilherme. Obrigado,